O que você tem feito por você? O que você tem feito por si? Né? Bom, para quem não me conhece, quem vai me conhecer, eu sou a Shirley Santana, sou terapeuta holística, sou psicanalista espiritualista, sou pedagoga, sou funcionária pública, por enquanto. Tenho muito orgulho da minha profissão, trabalho na educação já há quase 20 anos. E como educadora, né, a gente sempre vai falar de educação, né, de questões terapêuticas que envolvem a nossa vida pessoal e que, de certa forma, atinge, né, nosso profissional. E sempre buscando compartilhar conhecimentos que possam favorecer a sua vida de alguma forma, de algum sentido, né? Nós não somos prontos, né? Nós não nascemos prontos. A gente está em constante desenvolvimento. Então, todo conhecimento compartilhado faz parte da nossa evolução, né? Vamos nos construindo. Somos castelinhos em construção eternamente. Né? Eu trouxe para vocês esse tema sobre o que você tem feito por si, porque eu pensei muito, né? Esse mês de janeiro foi um mês de férias, né? Para muitos professores. Para quem é da educação, normalmente é mês de férias, né? Mês de descanso, mês de colocar as ideias em dia, enfim. Mas o meu janeiro foi um pouco atípico, né? Foi um mês um pouco atípico, mas que eu vejo que foi muito resultado de vários processos terapêuticos que eu já venho passando há muito tempo. Para quem nunca ouviu falar em catarses, catarses é o momento que vem tudo à tona na sua mente e é uma explosão de sentimentos, de emoções e de ideias, e são momentos de muitas respostas também. Né? Então, o que você tem feito por si? Né? Como você tem se cuidado? Normalmente a gente pensa que se cuidar, né, o que você tem feito por si, é se cuidar, é cuidar do cabelo, cuidar da roupa, da aparência, né, estar sempre bem. Não que isso não seja importante, tá, gente? Isso faz muito bem, né, faz parte para levantar a nossa autoestima, sim. A gente às vezes precisa cuidar da parte externa, né, faz parte, sim. Mas a gente ouve muito falar do amor próprio, né, do autocuidado, da autorresponsabilidade. Mas não é só isso, né? Então, quando a gente fala de autocuidado, de autorresponsabilidade, como você tem cuidado das tuas emoções, dos teus sentimentos, daquilo que passa no seu comportamento, daqueles sentimentos que às vezes você nega que tem, né? Como que você olha para isso? Muitas vezes a gente nem quer olhar para isso, né? Isso é fato. Como eu brinco com vocês, né? Sempre falo assim, também já passei pelo Vale das Sombras, então a gente sabe o que é você ter um momento de depressão e você negar aquilo até o último momento, até não aguentar mais. Sim, a gente nega a nossa sombra, ninguém quer estar na sombra, né? E de que maneira que você olha para isso hoje? Então, assim, há algum tempo atrás, né, lógico, a questão da psicologia, eu sempre quis ser terapeuta de alguma forma. E fazer psicologia ainda é um sonho. E não demorava tanto assim, se Deus quiser. E aí a gente escutava falar que um bom psicólogo precisa de no mínimo 7 anos de terapia. Gente, palhaçada, né? Então hoje assim, eu tô no meu 2º ano de terapeuta holístico e o que a gente percebe? E terapeuta, quem é terapeuta, quem lida com o próximo, quem lida com o humano, terapia para a vida inteira. Balela esse negócio de que um bom terapeuta precisa de 7 anos de terapia. É a vida. Né? Porque você precisa primeiro se curar para poder curar os outros, para poder auxiliar as outras pessoas. Não é? Dentro da psicanálise, a gente fala muito da questão da transferência e contra-transferências, que são processos que a gente vive dentro do setting terapêutico, em que o nosso assistido se identifica com o terapeuta. E aí, quando você cria essa relação de confiança, a pessoa consegue se expor de melhor forma, de uma melhor maneira. E aí, como que um terapeuta, um psicanalista, se ele não estiver bem tratado, bem com as suas questões, como que ele vai ajudar essa pessoa a sair de algumas situações, não é? Um bom terapeuta, ele não tem que ser livre de preconceitos, livre de julgamentos. E, gente, vamos falar a verdade. Ser livre de julgamento não é tão simples assim, né? A gente julga, a gente classifica,
né? Então, são processos que são delicados, né? Demora. A gente chegar nesse nível de não julgamento é um processo demorado, mas que é possível. Então, assim, quanto mais eu me conheço, né? Quanto mais eu cuido de mim, mais apto eu estarei para te ajudar. Isso, gente, não é só, não quero só ficar falando para terapeutas, não, tá? Isso é para qualquer pessoa, né? Como é que você vai estar ajudando alguém se você não estiver bem? Não sei se vocês já ouviram aquela questão do avião, né? Quem já andou de avião aí sabe. Então, qualquer coisa que aconteça no avião, primeiro você põe a máscara de oxigênio em você, para depois você ajudar o outro. Então, o que isso significa? Cuide de você primeiro, para depois você cuidar do outro. Porque se você primeiro fosse se preocupar em colocar as máscaras nas outras pessoas, quem morre é você. E você não consegue ajudar mais gente. Então, é basicamente por aí. Então, quando a gente fala assim, o que você está fazendo por si? Como você está se cuidando? Como é que você quer ter boas relações se você não se cuidar? Né? Como mãe, né, a gente sempre tem aquela coisa assim, eu faço tudo pelo meu filho. Primeiro você tem que fazer por você, para você estar bem, para poder ajudar seu filho. Uma das minhas assistidas, quando me procurou, ela veio com essa intenção. Né? Ela falou, olha, eu tenho um filho com determinada dificuldade e eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Eu falei, tá perfeita, você veio pelo motivo certo. Porque às vezes a gente vai pelo motivo, vai para terapia pelo motivo errado. Eu tô indo para terapia porque eu me separei e eu quero ver se eu consigo reconciliar meu casamento. Com a intenção de que o outro vai ver que eu estou fazendo terapia. Não, meu amigo, o seu primeiro motivo tem que ser você, né? De que forma? O que você está fazendo por si, primeiro. Falando para você que está aí me ouvindo, me assistindo, que passou por isso, pelas suas ansiedades, seus momentos de depressão, de raiva, de ira, de alguma situação que você não esteja se sentindo bem, né? O que você tem feito por você? Toda quebra de relacionamento traz dor, todo processo com familiares de conflitos traz dor, perda de alguém traz dor. Então, como você tem lidado com isso, né? E mesmo que assim, a gente está falando de perdas não só de agora, tá? Tipo, perdas da sua infância, o que você ainda carrega, que ainda tem uma dor e que você ainda carrega. E como você olha para isso, né? Períodos de luto, porque algumas vezes, gente, a tristeza profunda, o luto, ele faz parte de uma tristeza profunda, sim. Mas isso passa, o luto tem fases, né? Tem bons psicólogos aqui que podem falar melhor sobre isso. O luto, ele tem um período para acontecer. Passam-se tantos anos se você ainda não saiu do luto. O que você está fazendo para sair desse luto? Né? O que você está fazendo para se cuidar? O que você está fazendo para sair de uma depressão? O que você está fazendo para sair da sua crise de ansiedade, pânico, da sua mente acelerada, borderline, que hoje está muito na moda? Né? O que você está fazendo por você? Né? Tô tomando remedinho da farmácia. Legal. Acalma. Não vou falar que não, né? Tô com insônia, tomando remedinho da farmácia. Qual é a causa principal? O que você está fazendo por você? Né? Remédio, gente, remédio psiquiátrico é ótimo. Para o momento de crise, eu já precisei, usei medicação durante a primeira vez por um ano, depois a segunda vez por 8 meses. Sim, a medicação psiquiátrica, em alguns casos, ela é importante, sem dúvida. Ela te tira do momento de crise. Mas o que ela faz? Um equilíbrio de hormônio. Equilibrou o hormônio, você começa a ficar bem e tal. E aí? E a causa? Porque aí você vai tirar a medicação, volta a sensação toda de novo, né? Então, assim, primeiro passo, você não tá legal, assumiu que não tá legal, foi ao psiquiatra, tá tomando medicação? Boa. E agora? E agora? Terapia, gente. Terapia. Não tem pra onde correr. Quer curar? Terapia. Não adianta a gente tomar medicação para tratar sintoma e não tratar a causa. Entendeu? É você ficar tampando com band-aid a ferida que está inflamada. Não cura, né? Ela só disfarça. Bom, o que você faz para desestressar?
Ah, eu tomo uma para relaxar. Boa! Também gosto de tomar cerveja, tá tudo bem. Isso é ótimo de vez em quando. Sim, mas tem pessoas que elas passam a tornar hábito a bebida para sair de um estresse. Então, sai do trabalho, tá com a cabeça cheia, toma para relaxar. Boa. Relaxou, o corpo dorme, descansa. Descansa nada, né? Só um minuto, gente. Os vizinhos. E aí, meu amigo, você não resolve o problema, porque você volta o dia seguinte, você tem que trabalhar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com as mesmas situações, e você não sai do ambiente. Você está tratando a causa? Não. A cerveja está te ajudando o quê? A relaxar o sintoma. E aí o que é pior, né? Aí você dorme, apaga, e aí fica brigando com o chefe no astral. Então, gente, não resolve. Né? Não resolve. O que você está fazendo para se curar? O que você está fazendo por si? Por que eu tô falando disso, gente? Porque, assim, alguns comportamentos nossos, principalmente nossos, tá? Que a gente vai ter momentos com o chefe, com colegas de trabalho, com situações da vida, sim. Mas o problema não é o que te acontece, mas como você lida com o que te acontece. Né? Como que você reage às situações que vêm para você na sua vida cotidiana. Né? Eu sou funcionária pública, como já falei para vocês, há 19 anos. Então, esse mês de janeiro, para mim, eu estava contando com férias para descansar e relaxar. E não foi muito bem assim. Eu descansei as primeiras semanas, né? Que eu estava em viagem, estava na casa da família, então eu consegui colocar as coisas em dia, né? A minha intenção era estudar, tinha um monte de curso pendente, um monte de coisa que a gente faz. E colocar as coisas em dia e descansar. Para poder chegar agora em fevereiro, começar a atender. Gente, para quem não sabe, eu tô com a agenda aberta, tá? Eu estarei de licença prêmio em fevereiro, março e abril, então estarei com a minha agenda aberta aí para atender, inclusive durante o dia. Então a minha intenção era descansar o mês de janeiro. Mas, né, como mãe, eu precisei ir até um outro estado para poder fazer algumas dinâmicas em relação à moradia do meu filho, enfim. Então foi um mês de muita dificuldade, muita burocracia. E por que eu tô falando isso para vocês? Foi um mês tenso. Os últimos 15 dias de janeiro para mim foi muito tenso. Por que tenso? Além das questões burocráticas, que sim, né? Questões de mudança de apartamento, de imobiliária, de procedimentos que são, enfim, né? Cada um no seu setor. Né? É o procedimento que é deles e ok. Mas que demanda muito desgaste emocional, físico, né? E muita coisa para fazer, para resolver. E a minha relação com meu filho ainda não é aquela 100% maravilhosa. Então, teve momentos tensos. Então, foram 15 dias de muita reflexão. Então, quando eu falei para vocês no começo que tive esse momento de catarse nesse mês de janeiro, foi esse período, né? Um período que várias vezes eu acordei de madrugada, não tinha sono, e a gente vai fazer, né? Começa a pensar na vida e você começa a analisar teu relacionamento afetivo íntimo, a relação com os pais, com a mãe, com o pai, relacionamento com o filho, relação profissional, né? Relação com os amigos. E vem muitas ideias e muitas coisas. Gente, nós somos seres em constante construção. Então, tem hora que a máquina dá pau, entendeu? Sabe aquele momento do seu computador que você precisa fazer aquela limpeza de memória? Foi esse período, né? A sensação que eu tinha é que eu não tinha saído de 2021 ainda. Sabe assim, parece que você carrega o mundo e tem coisa para terminar e parece que não acaba nunca e não termina e aquela coisa. E aí, enfim, sabe aquele momento assim que você parece que tá stand-by? E olha que o que foi incrível, para quem conhece a Bela astróloga aqui, ela até tinha falado justamente um pouquinho antes de eu viajar, nessa semana do dia 17, por aí, de janeiro, que ia entrar então o período de Mercúrio retrógrado. Então, entrando no período de Mercúrio retrógrado, era para você evitar viagens, que não era um bom momento para contratos, e que algumas coisas, né,
os astros estão se movimentando. Aí você, com a cara e com a coragem, você encara, né? Tipo, eu não tinha outro período, não tinha o que fazer. Eu teria que ir viajar e eu precisaria trabalhar justamente com fechamento de contratos e coisas a resolver. Então, que a orientação até que a Bela deu foi que a gente tivesse um pouco mais de paciência, resiliência, né? Para poder passar por esse processo. E foi o que eu tive que fazer. Esse período de muita reflexão me fez perceber o quanto que esse processo, para mim, de 2020 para cá, de autoconhecimento, de muito estudo, de terapias, tem sido muito importante. Este ano eu completo 40 e eu até achei lindo uma postagem do aniversário de uma amiga minha de infância, Sheila Lima, que ela colocou, que assim, numa mensagem do aniversário dela era: meus 20 anos depois. Então, para mim, está sendo um momento crucial, né? Esse ano de 2022, para mim, está sendo um ano marcante. É um ano que eu estou completando aí, em breve, em março, 40 anos. E que eu venho me sentindo cada vez mais renovada. Esse período de muita reflexão, de muitas lágrimas, não foi fácil, tá? Me fez ver o quanto que, assim, amadurecer não é uma coisa tão simples, não é um processo fácil, mas que é necessário, né? A gente precisa ser o adulto da nossa vida. E por que eu disse para vocês lá na postagem da chamada da live, né? Os desafios do autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, ele é desafiador. Sim, o autoconhecimento, ele é desafiador. Não é tão confortável você saber das suas sombras. Não é tão confortável você admitir alguns comportamentos que você tem hoje, que são comportamentos da sua criança ferida, né? Para quem acompanhou a live da Giovana até agora há pouco, viu? Ela estava falando hoje sobre o pai, né? A figura do pai, sobre o abandono. Semana passada ela fez uma live sobre mães tóxicas. E além, né, dessa parte desses conhecimentos, eu também passei pela questão da semana passada com a jornada da consciência sistêmica com o Dr. Fernando. No começo desse ano, eu fiz o meu mapa astral com a Bela Astróloga. Vale a pena conferir, gente. E no finalzinho do ano passado também, eu fiz a minha análise corporal com a Bel. Ou seja, por que eu tô contando tudo isso para vocês, gente? O que eu tô fazendo por mim? Nesse momento, eu estou buscando o autoconhecimento. Terapias, eu faço psicanálise, espiritualidade, com meu colega Júlio, fantástico, um ótimo psicanalista. Eu passei pela psicologia por muito tempo, faço terapia com psicólogo desde os 25, agora, né, dos tempos pra cá que eu tô na holística, que eu não faço mais. Passei por tratamentos energéticos, vou entrar num próximo agora, nos próximos dias, porque eu preciso estar bem comigo mesmo. Tudo que eu contei para vocês até agora, até nesses cursos que a gente faz para aprender técnicas terapêuticas, para aplicar nas pessoas, eu preciso aplicar em mim. E o que isso desperta? As nossas dores, os nossos amores, os nossos horrores. E aí, só tem uma pessoa que pode curar as minhas feridas. Eu mesma. Entende? Então, assim, só você que é responsável pela cura das suas feridas. E posso te falar mais outra coisa. Muitas vezes sozinho a gente não consegue. Esse período todo, para mim, de muita reflexão, de identificação até de algumas feridas da infância, de reconhecimento de algumas questões, honrar pai e mãe. A cada dia que passa eu tenho honrado muito mais ainda o meu pai e a minha mãe. Eu acho que eles foram fantásticos em todas as dificuldades que eles tiveram. Percebi o quanto que talvez eu tenha errado com meu filho também, enquanto mãe. Porque algumas feridas nossas a gente repete, né? Aquilo que a gente passou, sem querer a gente acaba repetindo. Né? Eu até falo, hoje eu sou mãe de um futuro filósofo, que não é um cara tão... É um carinha difícil, mas ele é difícil comigo. Porque a nossa relação mãe e filho precisa de cura. E eu vou buscar essa cura pra mim.
Porque eu preciso ser melhor para ser melhor mãe para ele. Falar de filho sempre dói um pouquinho, né? Mas é isso aí. Gente, cheguei nos dias, sabe assim, já viram mineirinho bêbado? O mineirinho pergunta assim, oncotô, poncovô, onde que é pra eu ir? O que é pra fazer? Onde que eu vim parar? Então, eu cheguei no ponto que eu estava assim, muita coisa pipocando, né? E aí, assim, o que você faz com isso, né? O processo terapêutico, gente, ele é para movimentar, é para tirar você do lugar. E é justamente para isso, para fazer você se movimentar na busca da sua cura, de ser um ser humano melhor. Você sabe que muitas vezes, tem muitas pessoas que estão aqui me assistindo também, que a gente percebe que tem mais coisas na essência, sabe? Tem pessoas que vivem sempre naquela máscara, né? Assim, tá sempre tudo muito bem. Ou aquelas pessoas também, já tive a oportunidade de conhecer, que estão sempre naquela defensiva. A pessoa sempre muito orgulhosa, muito na arrogância, muito no medo, né? A pessoa que tem muito pânico, muito medo. Gente, tudo isso são questões que você precisa olhar para a sua criança interior e se curar. Entende? Muitas vezes aquela pessoa que você julga arrogante, que você julga que é insuportável, porque só ela que sabe, que só ela é uma criança ferida, que não teve oportunidade de ser quem ela realmente era, que ela foi punida por ser quem ela era, ela foi tolhida na sua criatividade, ela foi, enfim, nós temos aí as 5 feridas da infância, né, que a gente pode até tratar disso mais pra frente, e que a gente carrega esses pequenos traumas para a vida adulta. Eu descobri que ainda tenho muitos comportamentos infantis, né? E olha que legal, você assumir isso para todo mundo, entendeu? Mas o bom da coisa é você reconhecer e saber que isso precisa de cura, né? E aí, como eu falo para vocês, hoje, somente eu, Shirley Santana, com 40 anos de idade, posso cuidar da minha criança interior. Não adianta você ficar procurando nos seus relacionamentos a mãe que você não teve, o pai que você não teve. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende? Aquela criança que ela foi abandonada e rejeitada lá no passado, na sua primeira infância, que você carrega essa dor dessa rejeição até hoje, que todas as pessoas que você conhece, você começa um relacionamento, você acha que você vai ser rejeitada, e antes de acontecer alguma coisa, você já termina para a pessoa não terminar com você. Isso é repetição de padrão. Repetição de padrão infantil. Entende? Quando você começa a enxergar as reais causas das tuas reações enquanto adulto hoje, você consegue olhar para a sua criança interior e curá-la. E eu posso dizer para vocês com toda a franqueza do mundo, hoje eu consigo olhar para a minha criança interior e eu venho curando ela. Hoje eu venho me libertando, eu me sinto cada vez mais livre para ser quem eu sou, sem julgamento, né? Sem esperar muito das pessoas. Porque quando você cria uma expectativa em relação ao outro, você se frustra. E quem que cria a expectativa? A criança, que está sempre esperando alguma coisa do adulto que vai cuidar dela. Entende? Hoje eu tenho um relacionamento super saudável. Hoje eu tenho um relacionamento que, por mais que tenha seus entreveros, que sempre tem, todo relacionamento tem. Eu tenho um relacionamento saudável. Eu tenho um relacionamento que não me deixa, não me permite ser dependente. Então, assim, eu não sou dependente. E minha esposa também não é dependente. Mas muitas vezes eu cobrei delas comportamentos que batem na minha dependência emocional. E hoje eu consigo enxergar isso. Entende? Então, nas amizades, né? Quantas vezes você faz alguma coisa para um amigo, tá sempre aquela coisa assim, esperando algo em troca, né? Sempre esperando, você faz porque você vai receber. Ou você, né? Sempre nessa relação. Isso é o problema da criança ferida lá da infância.
Porque a sua ferida é a manipulação. Então, ela manipula situações para sempre ter alguém ali perto. Né? Isso são jogos, né? Joguinhos de poder, entende? Manipulação. Isso vai para relacionamento, gente, tanto afetivo íntimo, quanto para amizade, quanto para família, quanto com pai, com mãe, com filho, né? Joguinhos de poder. Então, e o que significa isso? É a sua criança ferida, né? Quantas vezes você traz alguma situação, né? Olha, aconteceu isso, isso, isso com o meu amigo. Você carrega isso para você, pensando na possibilidade disso acontecer com você. Para de se comparar. Quando a gente se compara, você está fugindo da dor da humilhação, né? Então, assim, gente, permita-se, viva, aprenda a observar os teus próprios comportamentos. Percebe como às vezes você tem comportamentos que são relacionados àquela dor sua da infância. Tem muita coisa que passa hoje no nosso comportamento que a gente tem ideia. Depois de conhecer um pouco sobre a consciência sistêmica do Dr. Fernando Freitas, ficou mais claro ainda para mim. Então, as relações, esses 15 dias presa, confinada num apartamento com meu filho, foi de muito aprendizado para mim. Que quantas coisas eu não disse para aquele menino, querendo manipular. E, cara, eu tenho um carinho numa personalidade muito forte. Né? Meu filho é um cara de muita personalidade. Ele não se deixa manipular. E quantas vezes eu percebo o quanto eu fui dominadora na infância dele. E o quanto que hoje eu percebo no comportamento dele algumas reações agressivas, mas que são referentes àquele período da infância. Então busque se curar para você não ferir os outros também. Né? Por isso que eu sempre falo assim, eu gosto de falar também para pais de crianças pequenas, né? Porque pais de crianças pequenas, a gente está no mundo que é onde tudo se constrói, né? Onde todos os conceitos estão ali. Então, eu sou diretora de educação infantil, tenho um cuidado extremo com os meus professores. Cuidado com a maneira como você vai tratar a criança. Porque as nossas maiores dores, gente, hoje, na fase adulta, estão relacionadas às nossas dores da infância. Tá? Então, o que você tem feito por você? Ah, já passou, isso é coisa do passado. Tem coisa que eu nem lembro da minha infância. Deixa eu te contar uma coisa. Existe um mecanismo no nosso cérebro que chama mecanismo de defesa. A minha mãe passa muito por isso. Eu sempre brinco com ela, falando, mas você não lembra quando você era criança? Ela não lembra, não tem memória da infância. Minha mãe, assim como muitas pessoas que eu conheço, não tem essa memória da infância. E por que não tem essa memória da infância? Porque o seu cérebro faz uma forma de te bloquear para você não reviver traumas. Simples assim. Então percebe que às vezes sozinho você não vai dar conta de chegar nas causas dessas dores, nas causas desses comportamentos repetitivos, nas causas do seu conflito do hoje. Não chega porque não está no seu consciente, está no âmbito do seu inconsciente. Por isso que a psicanálise te ajuda. Ela traz isso do seu inconsciente, né? Um bom psicanalista, ele vai fazendo uma forma de você ir conversando e relembrando de algumas coisas, ele vai te trazendo informações e que a sua memória resgata. E aí a gente consegue encontrar a causa da dor. Né? Outra coisa super interessante também é a análise corporal. Essas memórias que às vezes você não tem, o seu corpo demonstra. Parece maluquice, mas não é. Se vocês quiserem pesquisar, o Corpo Explica. Tem a minha amiga aqui, a Bel te ajuda. Bel te ajuda. E a análise corporal que a Bel fez de mim foi fantástica. Então, ela me deu todos os meus traços de caráter. Todos nós temos 5 traços de caráter. E cada traço deste vai trazer uma informação sobre uma dor sua da infância. Aí você fica pensando assim, mas né, como que pode? Porque ele vai trazer para vocês a fase desde da intrauterina, fase da amamentação, da saída de fraldas, processo do andar, até o seu complexo de Édipo. Pela análise corporal. Então isso já te ajuda bastante. Entende? Então assim, todo o processo de autoconhecimento, gente, ele é desafiador. Porque quando você se depara com as suas dores, você tem
por obrigação e autorresponsabilidade, buscar a sua cura. Entende? Então, assim, por que eu falo é desafiador? O autoconhecimento, ele é desafiador por conta disso. E muitas vezes, tá? Por que as pessoas não vão para terapia? Justamente para não passar por esse momento. Mas eu posso te contar uma coisa. É justamente aí que está o segredo. É olhar, reconhecer e curar. Tratar essas dores. Tem coisa, gente, que, como eu sempre falo, né? É o perdão e o amor que transformam. É o aceitar, né? O processo de aceitação e de perdão, ele é fundamental para qualquer processo de cura. Não que você tenha que, de repente, aceitar a pessoa que, de repente, abusou de você. Mas perdoar. Porque a pessoa que também cometeu algum abuso, ela também estava em dor. Ela também não sabia o que estava fazendo. E talvez repetiu aquele comportamento porque já passou por isso. Tô falando de qualquer tipo de abuso, tá, gente? Emocional, sexual, moral, enfim. Muitos processos de abuso emocional, que hoje eu olhando na minha trajetória, que eu me permiti passar e que sem querer eu acabei reproduzindo como mãe, hoje, tendo a plena consciência disso, eu tenho condição de mudar minha história. Entende? E eu mudando a minha história, eu posso te ajudar a mudar a sua e, de repente, ajudar a mudar também os pais dos meus alunos. Entende? Porque são feridas nossas. Então, você não precisa repetir as feridas dos seus ancestrais. Repetir comportamentos. O processo da constelação familiar, ela é fantástica quando você tem uma pessoa que conduz na direção correta. Olhar para os seus ancestrais e verificar as dores que seus pais passaram, que seus avós passaram, né, que seus bisavós passaram, reconhecer para não reproduzir, entende? Então, reconhecer a história dos seus pais, né, para você que já como é que a gente pode brincar em relação a isso, né? É que nem eu, assim, da minha geração para lá, sabe, assim, que é 4.0 para lá, assim, um pouquinho mais para trás. Então, assim, olhar para o seu processo, para a sua infância, e olhar para os seus pais como homens e mulheres que foram crianças, que também tiveram uma história, que também tiveram suas dores. Entende? Quando você começa a refletir sobre isso, o processo de perdão fica mais tranquilo e você passa a não repetir mais isso com os seus, né, com os seus descendentes. Saber aonde dói facilita o processo de cura. Saber onde dói não é tão agradável assim. Machuca. Sim. O processo de terapia, ele não é maravilhoso. Tem gente que entra na terapia e fala assim, eu quero ficar bem, né? Eu vou pra terapia para ficar bem. Gente, antes de você ficar bem, dá uma bagunçada, entendeu? Tipo isso. Sabe assim, aquele dia que você resolve assim, tipo, eu fui lá, né, fazer a transformação no cabeleireiro? Aí você vai, né? Você passa lá 8 horas dentro de um salão, mas antes de você ficar bonita, são vários processos. Você fica feia antes. Descabela para um lado, descabela para o outro. Então, assim, tem muita coisa. Para poder ficar bom, às vezes precisa cutucar algumas feridas, algumas coisas que doem, né? O processo do autoconhecimento não é gostosinho, confortável, mas é necessário. Eu posso dizer para vocês que eu tô aqui, né, com meus 20 anos depois, estou muito feliz. Eu estou num processo muito bom da minha vida. Estou num momento bom da minha vida. Tenho muita coisa para conquistar ainda. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho metas. Como todo mundo. Né? E com um pouco mais de vontade. Né? Agora, chegando, né, nessa fase da vida. Mas que eu tenho passado por um momento de maturidade que, sabe quando você se orgulha de você? Que você olha a sua trajetória e vê o que eu fiz por mim nesse tempo todo. Né? Nesses meus 20 anos depois, o que eu fiz? Qual foi a mulher que eu me construí? Né? E a mulher que eu ainda quero ser.
porque eu ainda, né, não tô pronta. Ainda tem coisa para construir ainda, tem muita coisa para mudar ainda, né? Para se refazer e se reerguer todo o tempo. Então, pense na sua vida, né? O que você tem feito por você? Olhe para a sua trajetória de vida, reconheça os teus erros, né? Perceba os teus traumas, verifique, né? Perdoe aqueles que passaram pela sua vida. Cada pessoa que passa pela nossa vida, ela vem por um motivo, né? Às vezes, né? Quando é muito bom, muito obrigado. Isso é fantástico. Mas quando não é, tem aprendizado, né? De todas as formas, gente, não tem erro, tá? A gente está num plano divino que ninguém erra de endereço, entende? Tá numa relação, não deu certo. Como não deu certo? Deu certo até onde deu. Cumpriu a missão, ponto e basta. Próximo, né? Quando você encontra a pessoa que é pra vida inteira, ótimo. Com todos os perrengues, vocês vão passar por perrengue, né? Viver a dois não é uma coisa tão facinho. E tem aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. A gente está aqui nessa escola chamada Planeta Terra. Então, cuide-se desse planeta. Do planeta casa, planeta espírito, a sua mente. Cuide da pessoa com que você está se construindo, tá? Eu já atendi alguns homens também. E homem tem muita dificuldade com terapia, né? Para encarar assim, não, quero fazer uma terapia. E os pacientes que eu tive foram ótimos. Às vezes a gente acompanha no Instagram e você vê a mudança, a transformação que a pessoa tem na vida, né? No sentido de estar mais próximo da família, de assumir que algumas coisas não deram tão certo assim, como pai, como filho, e você reconhecer que tá tudo bem, né? Quando você aceita as situações que passaram, acolhe os momentos de dor, acolhe os seus próprios pais, né? Perdoa e trabalha no amor, tudo flui melhor. Nós estamos nos construindo pessoas melhores. E que pessoas melhores você quer deixar para esse mundo? Entende? Pessoas curadas curam pessoas, né? Então, lógico, eu estou num nível de propagar esse conhecimento até por conta da minha profissão, enfim, né? Das duas, inclusive. Mas para você que está me assistindo, que assim, seja você, busque ser o seu melhor todos os dias, entende? Faça alguma coisa por você, né? Você que carrega a família nas costas. Porque eu tenho o quê? Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa inteira, eu tenho que cuidar disso. No meu trabalho é só eu que faço tudo. Ok? Pensa, respira. E você? Você está se cuidando? Você está cuidando das suas emoções? E tem outra coisa muito importante, gente, que eu nem cheguei lá ainda, né? A questão da própria psicossomática. Sua saúde anda bem? Porque a sua saúde física, ela é reflexo da sua saúde emocional. Se você não cuida da sua saúde emocional, sua saúde física começa a não estar tão equilibrada assim, entende? Então, cuide-se, né? De que maneira você está se cuidando? O que você pode fazer por você hoje para ser feliz? O que você pode fazer por você hoje para sair da ansiedade? O que você pode fazer por você hoje para sair da depressão? Para sair dos acessos de raiva? Para sair da vontade de matar no trânsito? Entende? Olhe para você, o seu interior. Entende? E aí, cada pedacinho da sua vida vai se reconstruindo quando você olha para essas feridas, para os seus comportamentos, e você consegue se curar. Entende? Cada pedacinho da sua vida vai se remodelando. Quando você muda por você, né, seu ambiente também muda. Quando você traz uma energia nova para o seu ambiente, as coisas mudam. Não fique esperando do outro, né? E aí eu vou falar com você, que tem aquela família que não te apoia a fazer terapia. E eu vou te contar uma coisa. Por mais maluco que pareça, as pessoas não querem perder quem você é.
Por que que algumas pessoas têm essa ilusão de que a terapia vai mudar completamente a pessoa? Porque a pessoa que ela vive escondida, com medo do mundo, se escondendo e o tempo todo agradando aos outros, quando ela entra numa terapia, ela começa a agradar a ela mesma. Quando você agrada a si, talvez você não agrada os outros. Então, às vezes, quando o seu marido não te apoia, quando a sua mãe não te apoia, quando os seus amigos não te apoiam, vai fazer terapia pra quê? Toma uma, fica tudo bem. É por medo de te perder, tá? É por amor. Por amor. Porque muitas vezes a gente se esconde. A gente se esconde atrás de um sorriso, a gente se esconde atrás de um cargo, atrás de um terno, a gente se esconde atrás de uma mesa, do poder, e a gente vai se escondendo a vida inteira. E você deixa de ser quem você é. Cadê a sua essência? Onde está a sua essência? Ah, então assim, compreenda que de repente essas pessoas que até te impedem de fazer terapia é por medo, né? Mas explique para elas que você precisa ficar bem com você para estar bem com ela também, certo? Então, o que eu trago para vocês é sempre essa mensagem, né? O que você está fazendo por si? O que você está fazendo por você? Hoje eu estou buscando o autoconhecimento. Eu faço psicanálise, passo pela psicanálise. Eu vou entrar num outro tratamento agora energético, humanoterapeuta, pela minha necessidade, porque como eu falei para vocês, esse mês de janeiro foi um mês que mexeu com um monte de coisa. Então, quando a sua cabeça começa a borbulhar com um monte de coisas, é desconfortável, mas é o momento que você tá com tudo no ar para resolver. Sabe o momento da faxina? Pra gente fazer faxina em casa, como é que a gente faz? Você não põe as cadeiras pra cima da mesa, você não arrasta o sofá, entendeu? Tira as coisas tudo do lugar. Então é mais ou menos assim que a terapia funciona. Às vezes você precisa movimentar, tira as coisas pra cima e vamos olhar pra isso. Somente o que é olhado pode ser curado, tá? Então hoje eu consigo enxergar onde é que estão as minhas dores. Como eu falei pra vocês, esse momento com o filhote também mexeu bastante comigo, esses 15 dias direto com meu filho, e foi ótimo. Por incrível que pareça, nós passamos 15 dias sem discutir, sem brigar, sem entrar na zona de conflito. Porém, em muitos momentos, eu me segurei para não entrar em discussão, e ele também. Então, o que tem de errado nesta relação? A gente está deixando de viver nossa essência para poder manter um relacionamento. Entende o que eu quero dizer, gente? Então, assim, isso é para qualquer situação na sua vida, tá? Então, para qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, foi ótimo não ter brigado, foi ótimo, foi ótimo. Mas houve um desconforto. Então, tudo aquilo que te deixa desconfortável precisa ser olhado, precisa ser tratado. Entende? Então, quer ver uma coisa que é chata, mas extremamente necessária? DR. Discutir relação. É um saco, eu também já fugi disso várias vezes, tá aqui minha própria esposa que não me deixa mentir. Entendeu? E a gente às vezes evita de conversar algumas coisas. Errado. Sabe o xizinho de errado? Errado. Não é por aí. Olhe para isso. Se tem alguma coisa que esteja desconfortável, olhe para isso. Então, olhe e busque qual é a real motivo, qual é a real sensação. O que precisa ser olhado, o que precisa ser tratado. Gente, o que você pode fazer por você hoje? Ok? Busque ajuda, busque terapia. Terapia é caro. Isso é uma máxima que a gente escuta também, terapia é caro. Gente, caro é beber, bater o carro e matar os outros. Desculpa a coisa extrema. Caro é clínica psiquiátrica de internação. Caro é você morrer em vida. Não ter vontade de fazer as coisas, não ter vontade de viver. Caro é isso pra mim. Né? Tudo que você faz em prol de si é investimento.
tá? Todo o dinheiro que eu gastei, que eu investi em cursos dentro da área terapêutica, é investimento. E para mim foram investimentos fantásticos. E vou gastar dinheiro com terapia? Vou investir no meu autoconhecimento. Eu me conhecendo, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu consigo produzir melhor, eu consigo amar melhor, eu consigo me relacionar melhor. O que você está buscando para sua vida? Eu estou buscando qualidade de vida. Então, assim, terapia não é caro, tá? Você tem vários projetos sociais, você tem vários terapeutas que fazem promoções, tem milhões de coisas, né? A gente sabe que não tá fácil para ninguém, ok, né? Mas existem maneiras de você conseguir um tratamento, entende? Dentro dos municípios também a gente tem em postos de saúde, a gente tem psicólogos que atendem também a comunidade, né? Então, assim, não precisa ser uma terapia só holística, né? As terapias, algumas terapias complementares, integrativas, já fazem parte do SUS, mas não é todo município que tem, né? Reiki, por exemplo, enfim. Busque uma terapia. Terapia energética, ela é fundamental porque ela ajuda você a elaborar melhor, tirar a sensação das emoções. A psicanálise e a psicologia e outras terapias mais cognitivas te ajudam a elaborar. Né? O que é elaborar? É compreender o porquê disso e daquilo e tentar resolver. É que algumas coisas realmente eu, né, falo pela minha experiência, só curei com a terapia energética, porque eu sabia na minha razão, né, eu enxergava o problema, eu sabia do problema, já tinha perdoado, já tinha passado a situação, mas a sensação não saía. E só o que tira essa sensação, essa angústia, no meu caso, foi a terapia energética. Então a terapia energética ela serve para isso, tá? Para quem quiser, né, tá aí o meu Instagram, pode entrar em contato comigo pelo direct. Minha agenda tá aberta. Esses 3 meses eu estarei atendendo também durante o dia. E aqui eu trabalho com a humanoterapeuta, trabalho com a psicanálise e espiritualidade. Em breve vou estar trabalhando com o reiki também. Jogo tarô, enfim. A gente faz um monte de coisa que for para te ajudar, né? O que tiver no meu alcance, a gente conversa. Tá? E como boa terapeuta, e busco a excelência em ser terapeuta, eu estou também entrando em processos terapêuticos, também faço terapia. Procure sempre um profissional terapeuta que faça terapia, né? Alguém que se conheça, né? Não tem como eu ajudar você se eu não me conhecer, se eu não tratar as minhas dores, ok? Então a minha mensagem para vocês é essa, né? O que você está fazendo por você? O que você tem feito por si? Terapia, gente. É o melhor caminho, né? Terapia. Se você não tem condições financeiras de entrar numa terapia, procure o autoconhecimento. Autoconhecimento não é livro de autoajuda, tá, gente? Vamos lá. Procurem sites, tem tanta gente boa aqui no Instagram, que tem bastante conteúdo legal. Eu faço parte do grupo Terapeuta Master. Dentro desse grupo, tá no Instagram da Giovana Terapia em Ação. Você tem vários terapeutas. E ela sempre tem lives super construtivas, então lives de troca de conhecimento, que fala desse processo, que fala das nossas dores. Tentem se nutrir de algo que possa fazer você refletir a sua vida, né? E buscar melhorar. Né? Às vezes a gente vive no mundinho da novela, dos BBBs, e enfim. Muita coisa passa na sua vida e você não olhou para você. Né? Você não se curou, você não se cuidou. E o nosso único papel nessa terra é ser feliz, amar e produzir de forma satisfatória. Então, quanto mais você se autoconhecer, mais fácil fica esse processo. Tá bom? Então, olha, um grande beijo para vocês. Obrigada, meninas que estiveram aqui comigo. Camila, Cris, Rita, meu amor, Lurdinha. E é isso, gente. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. E vamos se cuidar, tá bom? Beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.